Todos os dias nós vemos números, seja nas contas bancárias, relógios, micro-ondas ou até na duração desse vídeo. Mas o que são os números e por que eles são tão importantes? Nesse vídeo vamos voltar a algumas casas e ter uma visão crítica sobre o que são números e qual é a sua relação com a matemática. Uma palavra é um conjunto de uma ou mais letras que possuem um significado, e os números funcionam de uma forma bem parecida, pois eles são um conjunto de algarismos que nós também damos um significado. Mas antes de nos aprofundar nesse tal significado escondido dos números, vamos mudar um pouquinho a nossa pergunta inicial. O que são algarismos? O nome algarismo vem do matemático Al-Khwarizmi, que é conhecido como pai da álgebra e foi responsável por reviver a ideia de representar números com símbolos. E é isso que algarismos são, apenas símbolos, símbolos que representam números. Existem muitos algarismos diferentes em culturas e épocas diferentes. Eles surgiram lá na pré-história e desde então existiram algarismos romanos, egípcios, sumérios e mesmo atualmente existem diferentes algarismos, como indo-arábicos que usamos e Ruama, que são algarismos utilizados por diversos povos asiáticos. E mesmo com tanta diversidade na hora de escolher esses símbolos, todos conseguiam fazer matemática igualmente, pois viam os números da mesma forma. Mas como? Imagine que você é o dono de uma fazenda numa terra sem números e quer se livrar do seu gado. Então você vai até outro fazendeiro e diz: quero vender todos os meus bois. E ele pergunta: quantos são? Como você faria? Como você mostraria a quantidade de bois que você tem sem utilizar números? Existem muitas opções de como fazer isso. Você pode pegar uma pedra para cada boi que possui e mostrar para ele, mas você tem tantos bois que o saco ficaria extremamente pesado. Ao invés de levar pedras, você pode ser mais inteligente e fazer riscos em um papel para cada boi que possui, mas você tem tantos, mas tantos bois que levaria dias ou até semanas para fazer tantos riscos assim no papel. Outra opção é dizer um número, ou seja, dizer pouquíssimas palavras como 500 ou 5.000 ou 744 e ele já entenderia na hora quantos bois você tem. E é para isso que os números servem. Os números são uma ferramenta utilizada para expressar grandezas que são quantitativas, ou seja, coisas que podem ser contadas e medidas, como o número de bois ou sua altura. Isso tudo utilizando símbolos, que nós chamamos de algarismos. Mas como expressar quantidades através de algarismos? A lógica é bem simples. Quanto mais algarismos, maior a quantidade. Mas antes de complicar muito, vamos pensar nas menores quantidades possíveis para que a gente use o menor número de algarismos. Para pensar na menor quantidade possível, vamos imaginar um conjunto de pontos. Ok? Agora vamos retirando ponto por ponto até a gente ter a menor quantidade possível. Bom, a gente acabou tirando todos, e agora estamos sem pontos. Não dá para ter menos pontos do que nenhum ponto, então essa é a menor quantidade possível de pontos que a gente pode ter. Agora vamos escolher um algarismo para expressar esse tal vazio. Esse seria o zero expresso por esse símbolo aqui. Vamos fazer o mesmo processo para tentar descobrir uma nova quantidade e associar com um novo algarismo. Fazendo tudo de novo, ficamos com esse ponto. Se a gente retirar ele, a gente fica com zero e a gente não quer isso. Então, essa é a menor quantidade de algo que a gente pode ter sem ser zero. Esse será o 1 e é expresso por esse algarismo aqui. Fazendo isso de novo, nós podemos fazer uma sequência do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, por fim, 9, nosso último algarismo. Mas aí vem a nova pergunta. Existem apenas 10 algarismos, mas existem infinitos números. Como que isso funciona? Bom, temos 9 pontos. Se adicionarmos mais um, teremos 10. E nós não temos um algarismo para expressar essa quantidade. Então, vamos adicionar um ponto azul, que irá substituir 10 pontos brancos.
Assim, podemos continuar adicionando pontos brancos, pois sempre que chegarem a 10, iremos substituir essa quantidade por um novo ponto azul. Uma hora ficaremos com 9 azuis e 9 brancos. Então, colocando um novo branco, eles seriam 10 e se juntariam formando um novo azul. E isso repetiria o problema da falta do algarismo, pois teremos 10 pontos azuis. É o fim. Vamos ter que criar um novo algarismo? Óbvio que não. A gente pode só criar uma nova cor. Essa ideia pode ir se repetindo infinitamente, criando novas cores, formatos ou qualquer outra coisa, pois essa é a lógica adotada pelos números para que eles sejam infinitos. Sempre que tornamos todos os algarismos em 9, adicionamos um novo algarismo para expressar quantidades ainda maiores. A matemática é o estudo dos números, suas características e suas aplicações. Mas essa é a explicação mais rasa e feia, honestamente. A verdade é que a matemática é muito mais bela do que parece. Tales de Mileto é famoso por ser o primeiro filósofo da história, mas um feito tão importante quanto e que costuma ser deixado de lado é o fato dele ter sido também o primeiro matemático do mundo. É bem estranho pensar que uma pessoa tenha sido a primeira em duas áreas tão distantes entre si, mas a verdade é que as duas estão mais conectadas do que aparenta. A filosofia trabalha questionando diversos fenômenos físicos, sociais, psicológicos e até metafísicos, e a matemática surge como uma ferramenta para trazer as respostas. Como dito antes, os algarismos são para os números o que as letras são para as palavras. Levando esse raciocínio adiante, os números são para os matemáticos o que as palavras são para os poetas, o que as cores são para os artistas e o que as notas são para os músicos. Os números carregam consigo significados, e o trabalho de um matemático é interpretá-los e moldá-los à forma que desejar. Uma palavra muda de sentido devido à pontuação, acentuação, contexto e letras, assim como um desenho muda de significado devido a traço, formas e cores. Um matemático, como um artista, faz malabarismos e brinca de mexer com os números. Ele encontra novos teoremas, novas aplicações e sentido para as coisas que já existem ou que ainda estão para ser descobertas. Bom, durante esses vídeos eu quero apresentar todas as ideias matemáticas que eu mais me interesso, para que outros fiquem tão apaixonados por matemática quanto eu, além de torná-la mais acessível para todos. Se ficou interessado para aprender mais, venha comigo embarcar nessa jornada pelos números. Te vejo no próximo encontro.